ia passar. Aleluia. Amém. Dentro do cárcere. Amém, amada igreja? Amém. E aí até que chega o sonho do faraó, que é o momento principal, é o ponto alto, né, da história de José. Faraó tem o seu sonho, que seria a virada de chave, seria a chegada do momento da vitória de José. Amém? Aonde José iria mudar a história definitivamente, em caráter definitivo, a história de José. E vai chegar um momento na sua vida, na minha também. Eu quero ser sua amiga, ser seu amigo até o final, para que eu possa ver a glória de Deus na sua vida. Para que um dia eu chegue, olhe a história da Lorena, da Paula, da Rose, da pastora Marli, sua, do Aleph, das irmãs, e eu diga, meu Deus, olha o que o Senhor fez, né? Eu vou testemunhar daquilo que Deus fez, porque esse dia, os dias que nós estamos aqui, está registrando no céu. Aleluia, para glória a Deus. E aí, amados irmãos, vem o sonho de Faraó, né? Chega o momento da virada de José. Aleluia. Porque apesar da crise de tudo, né, não atrapalhou. Foi aquilo que nós lemos aqui no capítulo 41, né? Capítulo 41, versículo 25 diz: Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer? Notificou a Faraó. Aí ele começa a falar das 7 vacas, né? Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. Depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. A crise que eles iriam passar, irmãos, era gravíssima. Não era só um pix, não. Amém? Era algo muito maior que eles estavam passando. Fome mesmo, sabe? Dessas que a gente vê lá na África, ali na Etiópia, né? Naquelas cidades ali, naquelas, né? Que a gente vê nossos irmãos sofrendo. Foi algo grave, gravíssimo. Então, queridos, nada impede, nenhuma crise impede Deus de te abençoar. Amém. Deus de nos abençoar, de mudar a história da nossa vida. Amém, irmãos? Amém. José, ele acabou decifrando, interpretando o sonho de Faraó. Amém? E com isso José cresceu. Só, irmãos, que sabe uma coisa interessante, que o nosso Deus, ele vai além daquilo que nós enxergamos. A gente enxerga uma coisa que a gente quer, e Deus, ele entrega muito mais. É verdade. Deus, ele nos surpreende. E Deus, ele não entregou só a interpretação do sonho, não. Deus, ele deu a estratégia para José. Aleluia. Amém? Amém. Aí José continuou falando, e o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó. É porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa em fazer. Ou seja, olha, Faraó, Deus tem pressa, é de Deus, não adianta, vai acontecer. Portanto, Faraó, ele continua conversando com Faraó. Portanto, Faraó, se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores. Olha só, olha a humildade de Faraó, de José. E ele, Deus usando ele, dando as estratégias, e ele falando para Faraó botar uma pessoa. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra. E tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vem, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será um mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos.
Faraó ficou maravilhado de ver aquele homem, né? Aquele homem que tinha o Deus dele, a crença dele, a fé dele, revelando, né, todo aquele sonho e dando já as estratégias, né? Falando para Faraó o que Faraó tinha que fazer. Olha como o nosso Deus é. O Senhor usa a gente para a gente mesmo. Deus estava usando José para ele mesmo ali, para o abençoá-lo. Amém? E Faraó ficou maravilhado. Faraó no versículo 38 disse assim: acharíamos um varão como este, em quem age o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te faça saber tudo isso. Ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Aleluia. Valeu a pena ou não valeu a vitória de José? Tudo aquilo que ele passou, que ele enfrentou, que ele não deixou a amargura entrar, a raiva, o ódio, a revolta, o ressentimento, raiva dos seus irmãos, ódio dos seus irmãos, porque se não fosse, né, eu estou aqui por conta deles. E quantas vezes nós falamos: eu vivo isso por conta de fulano, de cicrano, porque é o meu pai, porque é a minha mãe.